Oi, Marcelo e Murilo da Tokyo Drive. Prazer em recebê-los aqui. Obrigado por ter estado na entrevista. E, gente, antes de a gente falar um pouco mais do projeto de vocês, né, que é o Burnout Season, eu queria começar, para quem não conhece a banda ainda, começar contando um pouco da história de vocês. Como é que a Tokyo Drive surgiu, a música entrou na vida de vocês, como é que tudo aconteceu. Cara, essa é uma história, apesar de ser uma banda nova, né, uma história um tanto longa, na verdade, então a gente tenta resumir o máximo que a gente pode, né? Eu e o Murilo, a gente se conhece há, cara, muitos, muitos, muitos anos, e a gente teve uma banda juntos durante muito tempo, quase 10 anos, eu acho, né? Foi Rebel Machine, que foi uma banda que a gente lançou 2 discos, né? E fez um agito legal aqui na cena de Porto Alegre. Mas, infelizmente, a banda, né, como todas as coisas boas, teve que chegar a um fim. A gente teve uma ruptura, assim, com um membro anterior da banda. E aí, a gente meio que quase desistiu, sabe? O Murilo chegou a anunciar os instrumentos dele, disse, não vou mais tocar, né? Só que, cara, quem ama o que faz, quem ama música, assim, tu não consegue ficar longe, sabe? Verdade. E eu falei pro Murilo, vá, velho, tu pode até tentar, mas, cara, tu vai vender teus instrumentos, daqui a pouco tu vai comprar um outro e quando É, vê, tu vai estar tocando, né? E daí, no fim, a gente foi conversando e a gente convenceu o Murilo a não vender os instrumentos e montar um projeto novo que veio a se tornar o Tokyo Drive, né? legal. Murilo, você chegou a anunciar que alguém apareceu na OLX? Como é que Cara, aconteceu? eu tava quase mandando minha guitarra para um médico em Goiás, saca? Cara, E aí, pô, tava anunciando meus equipamentos. Eu não tava pensando em parar de tocar, mas eu não queria mais investir o quanto de energia, tempo e dinheiro a gente já tinha investido na música autoral, né? Porque a gente sabe que é uma coisa um tanto ingrata às vezes, né? O cara fazer música autoral no Brasil em inglês, rock com um solo de guitarra. Assim, tu tem que querer muito ou ser muito burro, né? Assim, não tem muito meio termo. ou ser muito maluco, né? Eu acho que tem uma Ou coisa as três errada aí, né? coisas. É, E aí eu não queria continuar naquele momento, né? E ali eu tava com uns. Eu me lembro que eu tava com uns 35 anos de idade, agora tô com 38, e eu falei pro Chantose e pro Marcelo: ó, não dá mais, eu não tenho mais energia. Eu me dediquei a isso aqui por mais de 10 anos da minha vida, né? aham. Mas os argumentos deles foram bons. E é muita parceria também, né, cara? É muita amizade, é muita parceria. E no fim eu desisti de desistir. Foi isso. Boa. E não só a música autoral, né? Mas fazer arte em si é um desafio, né? No Brasil, né? Uhum. E você querer desistir foi mais pela ruptura da banda antiga ou foi uma coisa que veio de você mesmo? Já tava esse pensamento há muito tempo? Hoje é bem claro para mim que foi a ruptura. Porque Aham. a coisa da música, de estar criando, de estar fazendo, eu acho que nunca vai morrer em mim, sabe? E eu Sim. teria me arrependido, de fato, se eu tivesse vendido meus equipamentos. Eu acho que hoje eu ia estar batendo na porta desses mesmos caras para falar, tá, mas e quem sabe se a gente formasse outra banda? É, Entendeu? Eles só não me deixaram naquele momento que eu não estava, né, muito propenso a tomar boas decisões. Eles fizeram isso por mim, né? Eu sou muito grato, inclusive. Mas eu sinto que eu sou um cara que eu tenho que fazer, eu tenho que criar. Eu tenho que estar fazendo música, nem que seja só para mim. Eu gravo aqui no meu computador, nem que seja para eu escutar, entendeu? Eu preciso fazer isso. Então é mais do que querer chegar a algum lugar com a música. Claro que é legal quando as pessoas sim, compartilham sim. isso, quando alguém escolhe estar ouvindo Tokyo Drive, podendo hoje em dia, com a tecnologia, escutar qualquer coisa que já foi registrada na história, né? É muito Verdade. legal, claro, mas eu sinto que o motivo principal ainda, assim, o mais raiz, ainda é a nossa necessidade de colocar as coisas para fora. Tu tem uma ideia para uma música, um sentimento que tu tem ali, uma situação difícil que tu tá passando, tu tem que transformar aquilo ali em música, nem, mesmo que ninguém vai escutar, entendeu? Sim, e são duas coisas interessantes. É que poucas pessoas no mundo conseguem trabalhar com o que gostam, né? Vocês estão fazendo isso. E é uma coisa que é imortal, né? Você está fazendo sua música, cara, ela vai ficar. Você não sabe quantas pessoas vão ouvir ainda. Isso que é interessante. Exato. E como o próprio Murilo falou, né, eu acho que uma coisa que ajuda bastante a gente, assim, é que
nós somos os primeiros ouvintes da nossa música, né? Não só porque a gente escuta antes de todo mundo, né? Porque a gente está fazendo a produção, mas porque a gente justamente faz músicas que a gente gosta de ouvir. Então, mesmo que ninguém vai escutar, a gente vai estar feliz de estar escutando, sabe? Sim. E isso nos ajuda a poder criar sem uma preocupação, né? De tipo assim, tem que alcançar uma expectativa de algo ou de alguém, porque a gente faz a música que a gente quer ouvir. Uhum. E antes da banda, em relação à vida pessoal de vocês, como é que a música chegou? Foi a partir de família, de convivência com amigos? Como é que vocês descobriram a música? Cara, para mim é uma história de família, assim, porque o meu pai tocava quando era adolescente, ele queria muito tocar, assim, ele gostava de tocar bateria, né? E eu também tenho uma paixão pela bateria, mas nenhum de nós virou baterista. Meu pai chegou a ter uma bandinha, assim, lá quando era adolescente, mas nunca foi para frente, né? Sim. E para ele também já vinha de família o gosto pela música, meu pai ama música, e a família toda do meu pai, a mãe dele e todos os irmãos dela, todos os 14 irmãos dela, acho que são 14, é tanta gente que eu nem sei mais, né? Todos tocavam algum instrumento. Então tinha gente que tocava violino, tinha gente que tocava violoncelo, tinha gente que tocava piano, tinha uma mini orquestra dentro de casa, né? Legal. E então toda essa influência assim já veio de família. Eu sempre tive vontade de tocar muito por conta disso também, né? Uhum. E um belo dia descobri o Linkin Park, quando eu tinha, sei lá, meus 11 anos, e resolvi que, meu Deus, isso é a coisa mais legal do mundo e eu preciso aprender a tocar um instrumento. E aí tentei a bateria, Uhum. e na época eu adolescente, né, minha mãe falou, nem a pau, bateria faz muito barulho, ocupa muito espaço, não dá. Daí eu, tá bom, né? Aí ganhei um violão. Pô, e bateria também é uma coisa que eu imagino que é vizinho de músico, deve sofrer pra caramba também. Com certeza. E você, Murilo, como é que chegou até essa vida, cara? Cara, na minha história, a música chegou meio que no modo cara de pau, porque eu não venho de uma família de músicos, né? O meu avô materno, era, como a gente chama aqui no Sul, gaiteiro, né? Porque no Brasil inteiro o pessoal conhece o instrumento como acordeon, né? Uhum, sim. Aqui no Sul a gente chama de gaita, né? Por quê? Não sabemos. Né? Enquanto a gaita Gaita é um outro instrumento também, né? é a gaita de boca, Também. né? Pois é, aqui no Sul a gente chama de gaita de boca esse instrumento e chama o acordeão de gaita. E o cara que toca nos bailes de música gaúcha, de música tradicionalista, é o gaiteiro, né? O famoso gaiteiro, que é o cara que carrega o baile nas costas. Sim. O meu avô era gaiteiro, só que o meu avô parou de tocar, acho que antes de eu nascer. Então eu só sei que ele tocava e vi fotos, mas eu não cheguei a conviver assim com o meu avô enquanto ele tocava. Uhum. E não, eu não tenho pais, tios, primos músicos, né? Então isso foi uma coisa que eu e meu irmão começamos a perseguir porque a gente achava legal ver as bandas na MTV lá e tal. E aí o meu irmão um dia, o meu irmão mais velho, uns amigos dele queriam formar uma banda e ninguém sabia tocar. Aí os caras deram um jeito lá de comprar os instrumentos e ó, tu vai ser o baixista. E largaram um baixo na mão do meu irmão. E esse baixo veio parar aqui em casa e eu enlouqueci, né? Tem que saber tocar, eu ligava, eu ficava catando milho ali. Só que de ouvido eu conseguia tirar algumas músicas. Uhum. E aí eu comecei a tocar, e depois eu fui pro violão, pra guitarra e tal. Mas eu comecei assim, meio que... Não comecei tão cedo quanto eu gostaria também, eu já tinha uns 13, 14 anos. Mas foi assim, foi na cara e na coragem. E isso é uma coisa até interessante, até para quem tá vendo que também quer aprender a tocar um instrumento. Muita gente quer, né? Ouve música e fala, cara, quero aprender a tocar um dia, tirar uma música um dia. Vocês chegaram a fazer algum curso ou vocês pegaram mesmo da experiência mesmo, da curiosidade, começaram a pegar o instrumento e tentar tirar som? Eu tive professor por muito tempo e depois dei sequência por conta própria, né? Sim. E inclusive já fica aí aproveitando esse gancho, né? Já vou falar, cara, não tem idade para aprender, né? Tem pessoal, o Murilo falou também, queria ter começado mais cedo. Eu tenho plena convicção, assim, de que, cara, se tu tem vontade de aprender um instrumento, não pensar, sei lá, tô com 30 anos, é tarde, né? Sim. E eu digo isso eu vou dar 3 exemplos rápidos aqui. Que eu já fui professor de guitarra por muito tempo.
Bacana. E na escola que eu dava aula, tinha uma senhora de 65 anos que fazia aula. Caramba!